esse grande resultado antes da final de quarta-feira, por favor. Eu acho que é um resultado importante frente a uma equipe postulante à vaga que nós estamos nesse momento. É uma equipe que concorre diretamente com a gente e por tudo que aconteceu, pelas circunstâncias, eu acho que nós fizemos uma partida muito segura. Num primeiro momento, ou na primeira etapa, um jogo um pouco diferente, com um pouco mais de posse. Na segunda etapa, o Atlético teve essa posse, porém, raramente conseguiu buscar infiltrações. Eu acho que a nossa equipe se defendeu muito bem, estava pronta para contra-atacar, estava pronta para poder, de repente, conseguir matar o jogo. E apenas não fomos felizes no último passe, no passe decisivo, no passe que colocaria um companheiro na cara do goleiro. Mas eu fico muito feliz com a postura que a equipe teve, com a forma como nós atuamos. É um jogo que mostra que nós temos um elenco qualificado e muito forte, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, mas mesmo assim superando a tudo e fazendo uma partida de muito bom nível para esse momento da competição. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. Com base no jogo de hoje, onde entrou em campo o time B, jogadores te mostraram que, para os minutos finais, tanto da quarta-feira, tanto para o dia 29 de outubro, você ganha novas opções? Por exemplo, o Mateuzinho, considerei que ele foi bem nessa nova função que ele exerceu. Tivemos zagueiros muito bem, o Fabrício Bruno já está vindo muito bem, Everton Cebolinha muito bem no campo ofensivo. Eles te mostram que você ganha mais opções para esses duelos decisivos. E aí aproveito também para perguntar sobre o Arrascaeta, que causa preocupação na torcida. Se você pudesse deixar um esclarecimento sobre a situação dele. Olha, eu acho que esses jogadores eles têm participado diretamente da maioria dos jogos e sempre jogando muito bem, em alto nível. Hoje, novamente, Fabrício foi muito bem, João Gomes, Vitor, Hugo. De um modo geral, Mateuzinho, numa função que ele nunca havia atuado, o Cebolinha, da mesma forma, além dos demais que contribuíram muito para esse encaixe que nós tivemos. Com relação ao Arrascaeta, ele vai estar muito bem no jogo de quarta, eu não tenho dúvidas disso, vai estar ainda melhor do que no jogo anterior. A confiança é grande e o trabalho é nesse sentido para que ele possa estar na sua melhor condição e nos ajudar o máximo possível. Dorival, boa noite. Parabéns pela vitória, canal do Mauro Santana. Até dando sequência a essa sua resposta, queria que você falasse a respeito desse trabalho que tem sido feito, a utilização dos jogadores, né, do elenco, equipe alternativa, enquanto os titulares trabalhando exclusivamente para esse jogo de quarta, a importância desse revezamento para que a equipe agora chegue a uma finalíssima de Copa do Brasil, né, em condições físicas de poder, né, bater de frente com o adversário. Eu acho que nós temos demonstrado isso em todas as partidas, né? Fisicamente, a equipe dando uma resposta muito boa em todos os sentidos, tanto a equipe que joga na quarta quanto a equipe que joga no domingo. A gente sente a força do nosso grupo, do nosso plantel, a entrega que está existindo, é uma demonstração de um verdadeiro companheirismo, onde todos são aproveitados, aqueles que não estão atuando na quarta, vêm para o domingo, vêm com muita força, não importa se o jogo é de um campeonato ou de outro. Hoje o João veio, jogou muito bem, num alto nível, eu acho que é isso que nós queremos, todos estando em condições, todos se mantendo em condições de poderem dar a sua resposta quando são solicitados. Futebol, às vezes, te pega de surpresa, às vezes você não espera, a oportunidade está nas tuas mãos. E o que o atleta precisa é estar nas melhores condições possíveis. E é isso que a gente busca, é isso que nós trabalhamos, fazer com que o atleta sempre se sinta bem, confiante, seguro, em condições de poder desenvolver o seu melhor. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos hoje um banco todinho com os garotos da base, que aos poucos também vem subindo. É interessante que a grande maioria dos jogadores que estariam nessa equipe hoje, né, já estão ou na equipe titular profissional, ou foram alguns deles vendidos, né?
é uma equipe que era muito interessante com todos os jogadores que hoje fazem parte do nosso grupo, né? E mesmo assim está existindo uma renovação dentro do excelente trabalho realizado pela base. Então, eu acho que nós temos que ficar satisfeitos e orgulhosos de vermos aí essa garotada evoluindo, crescendo aos poucos, adquirindo um pouquinho de maturidade e, quem sabe, daqui a pouco dando uma resposta ainda mais segura a partir do momento que as oportunidades aconteçam. Dorival, boa noite. Aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Tentando fazer uma mescla do que fica de positivo de hoje para quarta-feira. Falou-se muito na última quarta, de um jogo muito por dentro. E hoje você teve um jogo muito por fora, com Varela e Cebolinha de um lado, Ayrton e Marinho de outro. Até que ponto isso, para você, não tem o Varela, mas os outros 3 fica de positivo para quarta-feira? E também pedir licença para uma pauta especial que a gente está fazendo na TV Globo, sobre o Davi Luiz, o peso dele nesse elenco, o peso dele nessa temporada como líder, falar um pouco dele. Obrigado. Bom, eu acho que vai muito da característica dos jogadores, né? Além de tudo isso, nós tivemos o Mateuzinho naquele corredor do lado direito e o Vitor no corredor do lado esquerdo. Algumas boas jogadas, alguns bons movimentos que nós fizemos, alguns comportamentos que foram repetidos, né? A exaustão em treinamentos e hoje nós conseguimos alguns deles, principalmente na primeira etapa, também na segunda, uma ótima jogada do Vitor que atravessou a bola e, se não me falha a memória, foi o Júnior Alonso que conseguiu dar um toquinho tirando a bola dos pés do Matheus. Então, eu acho que, de um modo geral, assim, você tem uma equipe que tem uma característica, mas que você pode mudá-la ao longo da partida. Às vezes com nomes, sim, mas às vezes também com posicionamentos de jogadores. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, nós tivemos uma mudança de comportamento dentro da partida de alguns jogadores. É que, às vezes, não passa ou ou nós não percebemos o que está acontecendo, mas está existindo tudo isso. Realmente o jogo foi muito mais por dentro na quarta-feira, muito mais pelos lados na tarde e noite de hoje. Mas mesmo assim eu acho que ainda ficam as possibilidades de estarmos por dentro com as duas equipes, assim como também um pouco mais por fora com a equipe que atuou contra o Corinthians e que provavelmente deva jogar na quarta-feira. Com relação ao Davi, eu acho que o Davi resgatou a confiança, o prazer, a satisfação de estar atuando. Eu acho que esse é um ponto importante. Ele sabe a importância dele dentro do nosso elenco, do nosso grupo. É um cara que é um capitão de equipe sem que use uma abraçadeira. Eu não preciso ter o Davi com uma abraçadeira em campo, porque a postura dele é a postura de um capitão de equipe. Tem muitos capitães que não assumem as suas funções. E tem outros que não precisam dessa abraçadeira para que façam a diferença. O Davi é um desses. É um jogador que, além de tecnicamente ser excelente jogador, um jogador de altíssimo nível, toda a formação dele praticamente, né, iniciada aqui no país, mas finalizada ela na Europa, com um aproveitamento interessante de momento certo de poder liberar um passe, o momento certo de poder fazer com que o jogo se torne um pouco mais cadenciado. É um meia jogando como um zagueiro. É interessante essa função, mas é um cara que encontra passes de ruptura, encontra passes em profundidade, encontra o melhor momento para que possa estar fazendo com que a nossa equipe inicie criação. É um jogador quase completo pela capacidade, pelo potencial que tem, e prova disso é que jogou um número considerável de partidas aí pela seleção. Boa noite, Dorival. Aqui, canal Rafa Melo. Parabéns pelo Dia do Professor. Uma vitória gigante hoje do Flamengo com apenas 2 titulares contra o atual campeão brasileiro, que é tido como um dos 3 melhores elencos aí, né, do Brasil. Eu queria que você falasse principalmente dessa dupla de zaga hoje, Pablo e Fabrício Bruno, que em 9 jogos ainda não perderam, né? Atuando juntos, essa química, esse entrosamento dos dois, a segurança que te dá, e se o Flamengo está bem servido aí de zagueiros, tem também o Davi Luiz, que foi comentado aí, né? E o Rodrigo Caio também, que está lesionado, mas o Flamengo pode contar com ele para a próxima temporada. Eu queria ouvir de você.
além do Léo, né? Eu acho que nós temos 5 zagueiros de altíssimo nível, zagueiros que nos passam confiança e segurança. Eu acho que isso é um fato importante. A própria sequência de jogos com relação ao Fabrício, que voltou de uma lesão, e ao Pablo, que vinha buscando uma autoconfiança, eu acho que foi fundamental para que desenvolvessem e encontrassem o seu melhor. Já vinha acontecendo com o Léo da mesma forma e com o próprio Davi, que nós falamos aqui anteriormente. Só a expectativa agora é pelo retorno do Rodrigo, que eu acho que não preciso falar nada a respeito do Rodrigo, vocês têm ideia e noção do que ele representa, das qualidades que possui e do quanto seria importante tê-lo, né? Em totais condições e atuando aqui dentro da nossa equipe e dentro do seu melhor nível. Eu acho que o Rodrigo é um jogador que tem uma história já dentro do Flamengo e ela tem que ser respeitada. E é questão de tempo agora para que ele, daqui a pouco, esteja já totalmente integrado, em condições de poder estar também brigando pela sua posição. Boa noite, Dorival. Aqui atrás, Ricardo Neto, Flazeiro TV. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Juan, que também estão aqui. Queria falar um pouco do Everton Cebolinha, que é um jogador que chega ao Flamengo com toda a pompa, a circunstância que merece. Foi campeão com a seleção brasileira. Às vezes a torcida pega um pouco no pé dele, mas eu sei que você pensa, também penso da mesma forma, que ele é um jogador que já ajuda o Flamengo, tem muito para ajudar ao Flamengo também, vem evoluindo o futebol dele a cada jogo. Acredito depois de uma pré-temporada também que ele fizer, ele vai ajudar muito o Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogador e quanto ele é fundamental, um tipo de jogador, um estilo de jogador que você não tem no elenco, de uma característica única, eu penso. Realmente é isso, é uma característica única, essa era a definição que eu também daria. Eu não tenho dúvidas que ele vai ainda evoluir muito, ele não vinha atuando com tanta frequência já no clube anterior, eu acho que isso nós temos que levar em conta. Ele está praticamente resgatando o seu melhor momento, é um jogador que pode ainda fazer a diferença, e eu não tenho receio em afirmar que até o final do ano nós, quem sabe, já tenhamos o melhor do Everton, as suas melhores condições e já com mais confiança ainda. Eu acho que isso vem acontecendo gradativamente. É lógico que a gente quer sempre uma resposta de imediato. E nós, principalmente nós, comissão técnica ou comissões técnicas, queremos rapidamente que todo jogador chegue, você plugue, ele já liga e vai embora e acabou. E nem sempre é assim, a gente sabe disso. Tem vários jogadores que geralmente demoram um pouco para que adquiram a sua melhor condição, se estabeleçam dentro do clube, e talvez essa seja a condição que o Cebola vem brigando, vem lutando, O importante é que ele está se dedicando muito em treinamento, se entregando bastante, está determinado a ir buscar a sua melhor condição, e eu espero que ele encontre rapidamente. Última pergunta. Dorival, boa noite aqui. Bruno Vilafranca, primeiro parabéns pela vitória. Bruno Vilafranca do Coluna do Fla. Dorival, o Flamengo terminou o primeiro tempo da partida de hoje com 52% de posse de bola, terminou a partida, o segundo tempo, com 22%. Mesmo assim, a gente sabe, houve um crescimento natural do Atlético, que tinha o seu time principal, como já disseram aqui, não é qualquer time que o Flamengo enfrentou, pelo contrário. E, por outro lado, o Flamengo foi colocando a garotada em campo, que tem que ganhar minutagem, a gente sabe como é que funciona. Quando esses jogadores que atuaram hoje, eles forem se reapresentar ao senhor, a conversa vai falar muito mais da entrega e daquele lance que hoje é muito utilizado e saber sofrer numa partida difícil como foi, ou também vai ser mencionada a questão da pouca posse de bola e o que deve ser consertado, mesmo tratando-se de garotos que estão num processo natural aí de crescimento no profissional. Pelo volume que nós tivemos no primeiro tempo, era esperado. Era esperado que alguma coisa aconteceria. Os meninos que entraram, eu ainda segurei o máximo possível, até porque é uma exposição, e nós ainda não sabemos qual será a resposta de cada um deles. Então, esse cuidado nós temos que ter. Eu talvez seja, dentro do Brasil, um dos treinadores que mais goste de trabalhar com a base, com os garotos, mas você tem que ter muito cuidado para um momento como esse. E eu tentei segurar o máximo possível. Realmente, no segundo tempo, nós demos a bola ao Atlético. Era essa a intenção.
O que nós não fomos felizes nos momentos em que nós conseguimos uma arrancada para a definição da partida e, de repente, pecamos muito no passe final, no passe que colocaria um companheiro à frente do gol adversário. Eu acho que, nesse sentido, sim. Mas já era uma situação prevista, já falávamos que talvez não teríamos no segundo tempo a posse de bola que tivemos no primeiro, mas que estivéssemos prontos, porque aconteceria um espaço. A própria mudança do Cuca para o segundo tempo já foi recuar um jogador meio atacante para a função de um segundo volante, o que nos daria uma possibilidade ainda maior de podermos explorar os corredores que ficariam. Nós talvez não tenhamos tido a sorte e a sabedoria de atacarmos corretamente esses momentos, ainda que, mesmo assim, nós tenhamos criado talvez a melhor oportunidade do jogo, que tenha sido uma bola atravessada à frente do gol adversário. Mesmo com posse de bola, nós não sofremos tanto. O nosso gol sempre esteve muito protegido, além do que o Santos teve numa bela tarde, e as jogadas que foi, ele conseguiu neutralizar. Obrigado, Dorival. Obrigado a todos. Boa noite.